Salve, galera. Estamos começando aqui o Dream Podcast número 11. Eu sou o Bruno. E aqui do meu lado... Eita, o Gabriel tá um pouco diferente hoje. Não, cara. Engordou um pouco. Brincadeira. Gente, hoje aqui pra puxar o papo comigo tá o Pablão. E aí, galera, beleza? Que é Bruno. Que também é meu sócio no podcast. É um parceiro. E também é um patrocinador. Então eu vou falar dos patrocinadores. Posso falar já dos patrocinadores? Pode falar. Fique à vontade. Então tá. Bom, a gente criou esse projeto, o Dream Podcast, e ele conta com alguns patrocínios que viabilizam todo o projeto. Então a gente tem, primeiramente, às vezes eu posso errar, vocês me desculpem se eu estiver falando muito rápido também. O povo aqui da produção vai me controlar, porque normalmente eu não tô desse lado, eu tô atrás das câmeras. Ou bem atrás das câmeras. Bem atrás. Então eu queria agradecer primeiramente a Tronco Avaré, me agradecer a Clínica Araújo Novaes por acreditar no projeto, o Bruno Loureiro, quem trabalha atrás das câmeras que vocês não veem, que é as pessoas chamam de voz da consciência, que é o Vitinho, que ele tem a Neo Soluções Digitais, o Churras de Segunda, o Seu Zeca, que é o local que cedeu aqui pra gente. Se não tivesse isso aqui, a gente não teria talvez onde gravar um lugar tão bonito quanto esse. Tô esquecendo de alguém? E a Neo Soluções Digitais, já falei. Então é isso. Gente, a gente também tem muito que agradecer a todas as pessoas que estão acompanhando. Sim. Afim com o nosso produto. Nosso programa. Produto mesmo, é um produto. E assim, a gente só tem que agradecer. E cada programa a gente tem trazido para vocês pessoas com profissões muito diferentes, com histórias de vida que inspiram vocês. Então hoje a gente trouxe uma convidada muito especial, amiga nossa, e a Brenda Yuri. A Brenda é psicóloga forense e criminal. Chique, Isso não? mesmo. Brenda, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Valeu demais. E hoje o papo vai ser bem legal. Pra você que gosta de séries, tipo CSI. Já teve o Bruno, o Causavara anterior. E agora a Brenda. Dexter. Mindhunter. Que eu amo. Eu nunca vi Dexter. Nossa, esse episódio vai ser um prato cheio pra vocês que curtem esse mundo louco. Sombrio às vezes, né, Brenda? Às vezes. Pra ser psicólogo, criminal e forense, tem que ser um pouco louco também? Então, de psicólogo e de louco, todo mundo tem um pouco. E como é que foi, assim, pra você, Brenda, contar um pouquinho da sua história pra gente? Como é que você escolheu a profissão de ser psicóloga, né, e depois ter essa especialização em criminal e forense? Eu também não sabia que chamava forense. Sim. Como é que foi essa escolha pra você? Como é que foi isso pra você até chegar a ser psicóloga? Então, de cara, já vou frustrar vocês. Porque se vocês esperam uma história linda de vida e de autoconhecimento relacionado à profissão, já morre aí. Porém, desde muito nova, assim, 5 anos de idade, eu sempre fui apaixonada pelo universo criminal. Tanto que, minha mãezinha me levou no psicólogo com 5 anos, porque achou que eu era uma criança psicopata. Nossa. Porque ao invés de assistir Barbie, o que era esperado da idade, eu queria ver série de zumbi, queria ver CSI nessa idade. Então meio que criou um alerta na cabeça dela. Sua mãe se preocupou com isso. Me preocupou, levou no psicólogo. E eu fui crescendo e essa paixão continuou aumentando. Ela tirou todas as facas de casa. Já, Todo mundo já ficou atento. Tô brincando. Não. Verdade. Aí chega a época da tão esperada escolha profissional. Faculdade. Eu prestei todos os vestibulares da vida para biomedicina. Eu sabia que eu queria trabalhar com a área de perícia. Tá. Então, na minha cabeça, se eu fizesse biomedicina, análises clínicas, ia para perícia criminal e forense, para realmente trabalhar no local de crime, certo. Eu posso fazer um parênteses? Pode. Eu sou cheio de parênteses. Então vocês me cortam se eu estiver fazendo muito parênteses. Parênteses. Ó, Vitinho. Tirando tudo. Piadas pra ser nossa. Bom, você não acha, como psicólogo, agora falando uma pergunta profissional,
que um adolescente, um pré-adulto com 17 anos é muito jovem para escolher o que vai fazer pro resto da vida. Eu sempre me perguntei isso, porque com 17 anos eu queria fazer odontologia. Mas eu não sabia direito se era isso que eu queria fazer. Sim. Então eu acho que se a gente tivesse um outro sistema, sei lá como, não sou perito nisso, especial, expert nisso. Mas talvez não seria uma coisa de a gente criar alguma coisa que ensinasse a gente. Talvez o que a gente... que é complexo, né? Exatamente. E isso é um déficit lá do ensino educacional. Lá atrás, Lá né? atrás. Então, pensa comigo, né, Pablo? Quantos anos já se passaram? Obrigada. Quantas evoluções, tanto industriais quanto tecnológicas, ocorreram e a educação continua do mesmo mesma, jeito, né? Na sala de aula, com a mesinha, tal. Tanto que a pandemia, ela veio para mudar um pouco esse conceito, né? Do digital, Sim. da dinâmica. A gente falou muito sobre isso, obrigado. Muito bem. Tanto que eu fiz um trabalho muito legal na ETEC, né? De orientação vocacional, né? Orientação profissional, que é um termo mais técnico utilizado hoje, que é para trabalhar esse autodescobrimento do adolescente. É um período muito conturbado, né? Então tem questões hormonais, tem questões de crescimento. E isso acaba influenciando muito na decisão. E é o que você falou, é o que vai ficar pro resto da vida. Pois é. Ou não, mas esse pensamento vem, né? Assim, o cara vai... Às vezes ele escolhe alguma coisa e fala assim, eu vou fazer isso pro resto da minha vida. Exatamente. E aí, psicologia é uma profissão complexa, E olha o risco, né? que eu corri, né, Pablo? Porque assim, de verdade, ó... Aí o que aconteceu? Prestei Curitiba, Paraná, prestei e tal. Passei aqui na FSP, né? Legal. Hoje UniFSP, em biomedicina também. No dia da matrícula, a secretária deu parabéns, seja bem-vinda no UniFSP. O curso de biomedicina, eu falei, mas dá pra trocar pra psicologia? Aí meus pais do lado, assim, sem entender o que estava acontecendo, né? Então eu até brinco, não fui eu que escolhi a psicologia, foi a psicologia que me escolheu. E olha o risco, né? Porque a frustração, né? Se não fosse tudo aquilo que eu imaginava, porque foi realmente de olhos fechados. Eu nunca tinha visto nada sobre isso. Só achava algo assim, que legal. Mas será que tem a ver com a área criminal? Aí que eu consegui o estágio na penitenciária 1 aqui de Avaré. Eu passei em primeiro lugar na época, então eu podia escolher onde eu queria atuar. Então tinha o tribunal, tinha o fórum, tinha a P1 e tinha o CR, né? E eu escolhi a P1, né? Trabalhar diretamente. O CR é o Centro de Ressocialização. Eu atendi lá já alguns pacientes, acredita? Isso. Fui lá atender lá dentro. Lá é muito legal. O regime é um pouco diferenciado. CR é para menor? Não. É para criminoso também que está cumprindo pena. A gente fala que eles são os reeducandos. Isso. Só que assim, é um sistema totalmente humanizado. De que sentido, né? Enquanto a P1 trabalha apenas com regime fechado, né? Então tem apenas um reeducando por cela, né? Eles ficam lá individualizado. É um regime fechado. Lá no CR é um regime semiaberto. Então, assim, são presos que não possuem tanta periculosidade como os da P1, por exemplo. Então, quando eu fui lá pela primeira vez, eu até fiquei assim um pouco... dá um medo, né? Porque assim, na P1 eu via todos algemados, cada um na sua cela. Quando eu atendia, tinha sempre um agente próximo. E lá não, todos soltos, brincando de jardim, né? Olha essa aqui, eu fui lá atender um paciente e tinha um cara com eles chamam do... É paciente também, né? Tinha um preso lá que foi me ajudar. Então ele falou assim, não, doutor, eu vou te auxiliar e tal. Eu falei, legal, tal. Ele me auxiliou, eu atendi o paciente, o presidiário e tal. Liberei ele. Aí eu fui conversar com ele, falei, doutor, você tem que preencher essa ficha aqui. Fui preencher a ficha e falei assim, legal, eu esqueci o nome dele. Mas você tá aqui por quê, né? Droga. Não, doutor, eu matei minha esposa, minha namorada, não sei o quê. Peguei 10 anos, mas eu tô aqui. Falei, caraca, Quem diz, né? Tira essas coisas da mão dele. Mas é assim, cara. Assusta, né? Eu tava morrendo de medo. Exatamente, Pablo. Aí... Ainda mais você que trabalha com um instrumento perfuro-cortante, né? Que tá ali diretamente. Mas então, daí eu acho que entra a parte da psicologia forense pra poder deixar um cara que... Ele cometeu um crime contra a vida. Exatamente. Pra poder deixar ele e falar assim, ele pode ficar aqui, né? Isso, exatamente. São vocês que fazem isso, né? São Somos os psicólogos, nós. né? Inclusive a LEP, né, que é a Lei de Execuções Penais, ela garante que todos os sentenciados e reeducandos tenham acesso a tratamento médico, odontológico. Só o psicológico que não entra, né, nessa LEP. Questões, assim, acredito que de leis mesmo, questões legislativas que ainda estão um pouco ultrapassadas, mas acredito que futuramente isso vai ser um pouco mais... Mas ele tem direito ao quê? Você falou? Atendimento médico, odontológico e assistencial, que no caso seria com assistente social. Mas o mais importante, uma pessoa que cometeu o crime não é ver a parte da psique dela? Também. Porque, pensa assim, ele pode ter tratamento médico, odontológico,
mas ele não vai tratar o porquê que ele chegou lá? Exatamente. Qual que é a coerência disso pra você? Isso. Aí que entra... Porque assim, não são todas as penitenciárias que possuem psicólogo. Eu, por exemplo, eu tenho 2 clientes dentro do sistema lá em Itaí, né? Que é uma região aqui próxima. Lá não tem psicólogo, só tem assistente social. Então, o que acontece? Acaba criando bastante demanda do sistema, no caso de progressão de regime, né? Que a gente falou, os tão famosos exames criminológicos, né? Que são feitos por um psicólogo, por um assistente social e por um psiquiatra. Então, acaba sobrecarregando o sistema. Com esses pacientes, eu trabalho exclusivamente psicoterapia. Né? Então, eu faço atendimento semanal para verificar as condições emocionais daquela pessoa. Normal de paciente clínica, normal. Né? Tanto que questões de sigilo são muito respeitadas. Né? Então, vamos dar um exemplo aí. Algum paciente, por exemplo, fala pra mim: eu pretendo fugir, eu pretendo me suicidar. Então, é muito delicado, que eu preciso acionar o meu conselho, né, o CRP, que é o Conselho Regional de Psicologia, tanto que já aconteceu, eu já precisei acionar. Caramba! E é um segredo de Estado, porque só fica comigo, entendeu? Então, é um limítrofe muito delicado. Mas né, aí, por exemplo, casos. o cara fala assim, eu pretendo me suicidar. Você pode atuar, falar assim, galera, toma cuidado com ele, ou não? Aí depende. Aí o conselho nos orienta que nós temos que procurar o menor risco possível, tanto para proteção da identidade daquele sujeito, Sim. quanto também do sistema. Então, nosso papel como psicólogo é atuar no motivo que o levou a ter essa ideação suicida, por exemplo. Entendi. Né? Trabalhar as questões socioemocionais, de manejo de estresse, né? De manejo de... Já teve algum paciente seu que ele falou que queria se matar? Já teve, inclusive... Qual que foi, assim, a atitude que você teve, assim, e o procedimento que você tem que ter numa situação dessa? O manejo é sempre trazer a valorização da vida, né? Então, assim, é sempre trazer para aquelas pessoas que têm essa ideação quais são os planos futuros, quais são as metas a serem alcançadas. E aí nós trabalhamos com dado de realidade, né? Então eu sempre lembrava ele do quanto de pena ele já cumpriu, quanto faltava para cumprir, né? A família que tá lá fora esperando ele. A gente trabalha bastante essa questão afetiva. Fazer o cara parar de olhar para trás e olhar para frente, Exatamente. né? Teve um estudo, né, que um cara que ele ficou no campo de concentração, né? Você vai saber dizer melhor que eu, com certeza. Mas ele ficou preso no campo de concentração. Não sei se ele lembra. Se ele era... Eu vi. É um livro, não é? Eu vi. A Mariana leu esse livro. Toda vez que a pessoa ia se matar, ele ficava fazendo reforços das pessoas. Então, tipo, lembra da sua mãe, do que você falou, do livro que você vai escrever. É muito isso, né? A gente cria memória afetiva, né? Muito isso, e se não consegue criar, a gente tenta relembrar, né? A questão do afeto emocional. Aí você pensa assim, nossa, Brenda, mas esses caras têm afeto? É o que sempre perguntam pra mim, né? Então, eu fui bastante criticada quando eu escolhi essa área, porque falam assim, nossa, mas é trabalhar com bandido. Você não tem medo? O que a sua mãe fala pra você? Não valem nada. Só que assim, tanto a parte de medicina, odontologia, todas as áreas da saúde valorizam a vida, né? Então, é bíblico, né? Então, cada um tem direito a ser bem tratado, né? Então, eu tive lá no CR, lógico que a experiência é muito menor do que você teve dentro da P1, que são bandidos de alta periculosidade, né? Normal, às vezes o cara teve um deslize. Esse cara que falou que matou, tudo bem, que matar é complexo, até que você chegar no nível. Mas você percebe que ele falou, eu enchi a cara, e aí ela brigou comigo, eu fui querer dar um susto nela, mas mas é verdade, cara. Às vezes o cara, ele perde a mão. E eu acho que isso aí tem nível social também, educacional, entendeu? Que o cara meio Joselitão mesmo, sabe? Aquele cara que exagera na dose. Vou dar um soco e mata a mulher, chuta a mulher, entendeu? Ele foi com a mão que ele matou a mulher. Sim. Cara, então, eu tive um caso na P1 também, né? Que faz tempo já. Então, sempre que eu for falar de algum caso, vai ser sempre assim, muito explícito por conta de proteger a identidade tanto dos familiares. Não, eu perguntei antes pra você não que pode. Já falou. Mas teve um caso de uma pessoa que também, né, matou a esposa. E ele contou pra mim. Quando ele contou, ele acabou dando detalhes de quantos golpes foram dados, que horário isso aconteceu. Foi um crime premeditado. E aí que a gente entra numa questão muito bacana, que existem criminosos que são organizados e desorganizados, né? Então, como assim, Brenda? Criminosos organizados, eles têm esse cuidado em planejar, em organizar, em não deixar rastros. Eles são mais organizados, inclusive, em questão de limpeza, sabe? De fazer um crime limpo.
né? De desovar Tipo no Dexter. local Tá, não, correto. mas aí, por exemplo, esse cara tem volta, Brenda? É muito complicado. Pra né? sociedade, por É exemplo? muito complicado. Aí que entra essa atenção psicossocial, né? Aí tem em contrapartida o criminoso desorganizado, que não toma tanto cuidado com isso. Geralmente esses são movidos pela oportunidade. Então a Que é a motivação paixão, né? Ou às vezes tá na rua, encontra uma moça, vou estuprar, porque a moça estava lá sozinha, num corredor escuro. Mas já tem um desviozinho aí, pra poder querer estuprar uma mulher. Exatamente. Quando entra no Desviozinho não, né? universo dos estupradores, dos agressores sexuais, entra na questão de parafilia, né? Que são transtornos de ordem sexual. E aí são inúmeros, Pablo. Inúmeros. São mais de Cachorro. 170. Cachorro, zoofilia, necrofilia, que é com cadáver. Peraí, Necrofilia. parafilia é um termo... Parafilia é um termo técnico. Genérico, né? Genérico, para todos os transtornos de ordem sexual. Então Tá. é parafilia. Aí dentro da parafilia, puxa a setinha, tem várias. Zoofilia. Que seria as coisas que as pessoas sentem Ela prazer. sente atração Isso. por alguma coisa. Perfeito, perfeito. Então, são inúmeras. Tá cada vez mais criativo, né? Zoofilia com Jesus. animais, necrofilia com cadáveres. Inclusive, abre um parênteses aqui, pessoal. Estourou ano passado um evento no Facebook de trabalhadores de um ML que planejavam realmente um Meu evento. Deus. Festa no ML. E lá era um grupo fechado, onde eles convidavam pessoas de fora, os próprios funcionários. Ai, pessoal, Mas é relação chegou um sexual com cadáver, tal, cadáver? bonitinha, Tá zoando. loirinha, nananã, tal hora. Né? Isso aconteceu lá em Manaus. Você tá zoando? E, né, foi, aconteceu. É mais, assim... Gente... É, Eu não é mais consigo nem comum imaginar. do que a gente Não consigo nem imagina. imaginar essa situação. É terrível, sabe? Eu vi você falando um outro dia, numa entrevista, que tem gente que sente prazer por estátua. Credo. Por estátua. Mas peraí... A mulher fica assim, ó. Como, Na verdade, por estátua de... Mármore. Mármore. Você tá Credo. zoando? Zoei. Sim, é verdade. Não, mas aí, o cara é homem ou mulher? Tanto faz. Tanto faz. Não, Tanto mas... faz. e como Assim, sempre que a gente fala de parafilia, a gente tem aquela ideia que assim, né? Eu falo Exato, com propriedade, porque eu amo esse universo, Você inclusive. atua bastante nessa atuo área. bastante. Inclusive, meu trabalho de conclusão de curso da faculdade teve nota máxima e foi sobre legal, esse parabéns. assunto. Eu tracei quais eram os perfis comportamentais e quais os psicológicos de agressores sexuais. Então, quando a gente fala, alguém estupra tal pessoa, mas, nossa, deve sentir prazer, né, por penetração ou por colocar objetos na moça, ou em uma criança, ou um menino, tanto faz. Só que o que dá prazer para essas pessoas não é a penetração em si. É o ato do sadismo, né? Entendi. Da manipulação ideológica Dominar da a vítima, vítima, dominação, entendi. da luta com a vítima, né? Então, Isso gera prazer. gera nele. prazer. E qual que é o problema, né? Porque essas pessoas criam toda uma fantasia. Eu vou chegar na moça, eu vou tirar o sutiã dela, depois eu vou tirar a saia. E nunca é da forma que ele imagina. Entendi. Então, por isso que se repete, pra chegar o mais próximo possível da fantasia daquela pessoa. Entendeu? Entendi. Por isso que se repete. Ô, Brenda, mas que nem você tá falando, né, que psicopata? Maníaco sexual. Isso Maníaco daí. sexual. Maníaco... Parque, tem o maníaco do parque. Sim. O maníaco sexual, ele fantasia, né? Fantasia. Então, um exemplo assim, e você falou também que tem dois tipos, o que planeja e o que vai por impulso. Isso. Esse que planeja, ele tem um QI maior e ele consegue planejar melhor para ele conseguir fazer esses atos e sair ileso? Como é que é isso? Ele é mais inteligente? Então, Bru, na literatura não existe nada comprovado com relação a isso. Não existe nenhum estudo concreto. O que dá pra gente trazer como uma resposta para a sua pergunta, por exemplo, é o modus operandi daquela pessoa, né? Para quem não sabe, o modus operandi é a forma que aquela pessoa repete tal crime. É o que tem semelhante em outros crimes, só que só aquela pessoa faz daquela forma. Meio que uma assinatura criminal, entendeu? Tá, tipo o maníaco do parque. Tipo Pode no falar? parque. O maníaco do parque, a assinatura dele é morder as vítimas, né? Então eu até tenho aqui um curso que eu fiz, algumas fotos, né? Não posso mostrar por sempre conta do seu mordia a conteúdo. Na nádega, nos seios. Então, assim, a assinatura dele era essa, né? Ele tinha Uma esse... mordidinha, pegou lá no parque, provavelmente... Mas ele matava as vítimas ou não? Matava. Mas ele fazia isso pra ele, tipo, marcar território? Então, E depois receber o reconhecimento do que ele fez? no caso Ou não? de estupradores, por exemplo, que matam as vítimas, entra na questão assim, nossa, eu já cometi isso, né? Agora eu tenho que apagar.
a prova viva, entendeu? Porque se a vítima, por exemplo, sai de lá, com certeza vai denunciar, ele vai ser pego. Então, no desespero, ele acaba mata. Entendeu? A intenção não era essa, não mas era ele essa, acaba... mas aconteceu. Tá. Pra encobrir o crime, Encobriu, né? Mas e aí, casos assim que usa objeto, que realmente assim... Nossa, vê assim que tem casos assim que você vê que o cara destrói o corpo da mulher. Isso é raiva? Também. Aí, nós podemos recorrer à psicanálise, por exemplo, né? Eu, por exemplo, atuo com a teoria cognitivo-comportamental, que é a parte comportamental da psicologia. Porém, nós também usamos de outras abordagens para poder explicar tal fenômeno psicológico. Nesse caso, a psicanálise traz um pouco da relação materna, né? Então, por exemplo, já tem casos que aconteceram de, na hora de estar estuprando, aquele agressor visualizar a mãe. Sempre tem uma relação com a infância? É umbilical. Tá. Então, tudo começa na infância. Psicopatia, por exemplo, né? Existe o tripé da psicopatia, que é identificado logo na infância, né? Então, assim, socialmente, a criança é um ser angelical, desprovido de maldade. Só que quando a gente olha para esse olhar mais científico, existem, sim, crianças sádicas, existem crianças que podem se tornar psicopatas, né? A estrutura... Não que vão, mas que tem indícios. Por isso que existe o tripé, que é composto por maltratar animais, falta de empatia e fazer xixi na cama. Então, Sério? Esse é um conceito bem antigo, né? Que a literatura traz. Teve essas três, né? Teve esse tripé concluído, liga o sinalzinho de alerta, né? Essa criança precisa de um cuidado especial. Exemplo assim, o Pablo tem 3 filhos. Tem um grandão e tem 2 pequenininhos. Tem 3 filhos. Não faz xixi na cama nenhum. Exemplo assim, fazer xixi na cama já é um sinal. E qual que é esse alerta? E qual que é os sinais assim que os pais... Obviamente, matar um bicho é um sinal mas grave. Maltratar um cachorrinho, Maltratar um cachorrinho. Mas exemplo assim, qual que é os sinais assim que os pais devem ficar alerta, assim? Ou mesmo a gente, assim... Tem um amigo, que tem um sobrinho que é pequenininho. Qual que é esses pontos, assim? Porque às vezes a criança chorou, tem um problema lá e fez xixi na cama. Qual que é a frequência? Qual que é esses pontos, assim, que a gente... Acho que todo mundo tem que ficar alerta, né? Isso é verdade. Então, assim, não existe receita de bolo, né, Bru? Sim. Mas as pessoas que têm mais contato com a criança, no caso, professores, no caso, mãe, pai, babá, tem que ficar um pouco atento. Com relação à frequência, também não há nada especificado. Tipo, fez xixi 3 vezes na semana, é psicopata. Jamais. Não. Tanto que a psicologia, ela não é determinista. Ou seja, tal coisa é tal coisa, pronto, acabou. Jamais. Você não isola as outras coisas. Jamais. Nunca a gente pega um recorte pra definir. Jamais. Mas o que a gente tem que ficar atento, realmente, é essa falta de empatia, né? Quando junta esses 3... Quando junta os 3... Como que você falou? Isso. Então, o que seria falta de empatia, para deixar bem claro? Falta de empatia, por exemplo, são crianças que gostam de ver, sei lá, alguém sofrer, que sentem alegria, sabe? Que dão risada quando vê alguém machucar. Mamãe, por exemplo, bateu o dedinho na mesa. Que legal, mãe bateu o dedinho na... Só que assim, gente, muito cuidado, né? A gente não tá falando, até porque criança... Jamais. Até porque cada criança tem um funcionamento, depende do ambiente que ela tá lá, né, convivendo. Atendo crianças também. E deixa eu falar uma coisa, você consegue extrair da criança alguma coisa? Porque é difícil, né? Imagina, eu imagino meu filho, 6 anos. Você vai trabalhar com ele como? Não é na conversa, você trabalha com outras ferramentas para poder extrair as coisas dele. Nós trabalhamos principalmente com brincadeiras lúdicas. Tem uma caixinha, né? Uns negócios de terra, uma coisa assim, né? Temos. É a caixinha de Sound Play, que é da técnica da psicologia analítica. Foi, né? Nossa, tá sabendo, né? Tá sabendo, legal. Eu, minha mãe, eu não fui psicopata por um teco. O cara tá sabendo. Porque o louco sabe de tudo. Sabe de tudo. Você fez terapia quando você era criança? Ou que você começou a comentar com a gente sobre? Como é que foi isso? Eu fiz algumas sessões, né? Tanto que eu lembro muito bem, muito recente, muito assim... A memória mais antiga que eu tenho é eu estava com a psicóloga na sala, ela pediu para fazer um desenho da minha mãe. Só que eu peguei trauma porque ela foi muito antiética. É verdade. Não, a psicóloga criou um vínculo afetivo comigo, falou que eu podia contar tudo que eu quisesse para ela, que minha mãe não ia saber. Você confiaria nela? Confiei 100%. Aí depois a minha mãe veio falar para mim: Ô Bre, o que você desenhou lá pra psicóloga que você tem raiva da mamãe? Assim, contou pra minha mãe. Contou pra minha mãe.
Então, eu com as crianças trabalho muito abertamente, né? Tenho vários pacientes infantis, então, para quem não sabe, além da psicologia forense, também atuo na clínica, né? Eu atuo criança, legal. adolescente, idoso, enfim. E também trabalho na MG, né? Que eu trabalho com a questão de emagrecimento. Então, assim, Brenda, 1001 utilidades. Não, então, né? Brenda, eu vou ter que ir porque eu sou compulsivo alimentar. Então, eu vou controlar peso é difícil. Ô Brenda, e você já atendeu crianças que você conseguiu perceber que tinha esses traços muito fortes e você conseguiu fazer um tratamento? Então, por isso que é importante aquele trabalho juntamente com a família também, né? Por exemplo, crianças que têm bastante comportamento de birra. Não adianta ela lá para a sessão comigo trabalhar diversas ferramentas, trabalhar o não com ela, trabalhar a questão da frustração, sendo que chega em casa, a mãe leva no mercado a criança se joga no chão, sabe? E a mãe vai lá cede. cede. Eu já vi isso, cara. Então, assim, difícil, cara. é Eu sou pai difícil. difícil. Quem é pai e quem é mãe sabe. Eu sou um né? pai meio bundão, assim, sabe? É. O Caio vem nem se mexe. O cara tá sobre trauma de infância. O pai tá do lado, não se mexe. Um braço meio torto, né? Quebra. Brincadeira, hein, cara? Só olha pra ele. Nem respira. Mas o meu pai era assim comigo, cara. Ele olhava pra mim, cara, eu nem me mexia. É por isso que o Caio tem assim. cabelo comprido, aqui não cresce mais? É, coitado. Uma pedrada que você deu? Ô, Brenda, sabe o que eu queria falar? Você falou essa parte de maníaco sexual e tal. Me veio à cabeça a Suzane von Richthofen. Ela tinha um traço nesse sentido, assim, ela não estuprava ninguém, mas porra, ela planejou matar. E pelo jeito, os irmãos Cravinhos que cometeram um crime, eles eram seduzidos por ela, né? Exatamente. Eu vi uma entrevista falando que ela é muito sedutora, que ela seduz o repórter, ela seduzia a mulher que mandava na penitenciária. Namora com ela até hoje, Mora inclusive. com ela até hoje? Namora. Sério? Então. E como que. Cara, será que os pais não viram isso daí? Me fala desse caso. Agora, deixa eu te contar, porque os pais eram psiquiatras, né? Nossa, a Brenda Então, ficou- assim, a Brenda- casa a de Brenda ficou ferreiro, toda feliz. espeta é de pau. Fiquei toda feliz. Gente, um parênteses aqui. Quem quiser, eu tenho o livro em PDF da Suzane, que é o Suzane Assassina e Manipuladora. Pode entrar no seu... Entra no meu põe Instagram. o Instagram da Brenda. Aonde tá, Vitinho? @ Corta Psico pra mim, Brenda ó. Yuri. Não, corta ali pra ela, ó. Corta pra ela. Pede pra mim o link. É um livro de 200 páginas, mas que você consegue ler em 2 semanas no máximo, porque é muito, assim, É empolgante. viciante É viciante. Ele conta certinho todos os traços da Suzane, o que levou ela a cometer esse crime. Conta pra Então gente. vamos lá, vou contar. E os pais eram psiquiatras? Os pais eram psiquiatras. Você não sabia? Eu não sabia dessa também. Sei que eles eram ricos, né? Ricos, bem de vida. Então, pra você ver que, assim, não adianta, né, Pablo, a gente conhecer todas as teorias, dominar todas as técnicas. Os caras aplicaram em casa, né? Não tem como, né? É Não outra tem, questão né? afetiva, né? Ah, então, entendi. assim, não tem como. Conta aí pra gente. O caso da Suzane, vamos lá. Ela namorava, né, o Daniel Cravinhos, e o que aconteceu? Ele trabalhava com aeromodelismo, então ela conheceu ele numa escola de aeromodelismo que o irmão dela frequentava, aqueles aviõezinhos, sabe? Sei. E aí ela foi se aproximando dele, só que os pais não aprovavam, por conta de ser alguém com pouco poder aquisitivo e Sim. tudo mais. O que aconteceu? Ela acabou, né, seduzindo os irmãos a praticarem esse crime. E foi tudo premeditado por ela. Então, de acordo com o Guido Palomba, né, que é um psiquiatra forense super renomado aqui no Brasil, a Suzane, ela fica no limítrofe entre a realidade e entre a fantasia, né? Então, a gente não pode garantir que ela é loucura. psicopata, mas ela fica bem no limítrofe ali, né? Então, ela rompe com a realidade. O que aconteceu naquele episódio exatamente Peraí, do não dia... entendi essa parte da quebrar a realidade. Não entendi. Você não sabe se ela tá viajando sempre todo o tempo ou se ela tá realmente planejando o caso, porque ela é fria pra caramba. Exatamente. É muito delicada essa linha. Essa linha é muito tênue. Mas então quer dizer Por que exemplo, eu acho agora que eu tô no flow. Aham. E eu tô no flow. mas ela vive num mundo assim paralelo assim. Então. No mundo da Suzane. Ela fica que ela não sabe às vezes onde que ela tá, uma coisa assim. E ela é extremamente inteligente, né? Tanto que ela passou no Enem, inclusive, não me engano, Desde a penitenciária, né? se não me engano, ano passado, para estudar turismo, né? Em Campos do Jordão, alguma cidade bem longe de Tremembé, que é o local onde ela tá. Logicamente foi negado o pedido dela de estudar, mas Meu enfim. Ô, Brenda, mas exemplo assim, como é que chama aquela doença que aquele cara da mente brilhante tem? Que o cara enxerga outras pessoas. Ele é...
Eu não vou lembrar. Puta, eu também não- Ele tem esse problema de dissociação de o que é real. Real, que é fantasia. Ela, é isso que ela tem? Isso acontece também. Mas assim, Esquizofrenia. esquizofrenia. Não é esquizofrenia. É esquizofrenia. E quanto assim que isso... Esquizofrênico ele Isso é um dos fatores, né? Que levou o quadro que ela tem, né? Mas o quanto que isso é normal... E o quanto que não é normal, porque ela tem vários traços que você vai contar pra gente. Mas isso daí pra mim me saltou muito aos olhos, porque eu nunca tinha ouvido falar assim que uma pessoa vive no que é real e também num mundo assim paralelo, né? Como que isso... Mas no caso da Suzane, ela não tem esquizofrenia. A esquizofrenia realmente é um transtorno de ordem mental, onde a pessoa realmente dissocia com a realidade. Ela tem alucinações, tem áudio, né, tem visões, ela acaba ouvindo coisas. Ela só imagina. Isso, exatamente. É a fantasia dela, entendeu? Entendi, agora eu entendi. Então, assim, o que ela imaginou? Que se os pais morressem de forma estranha, né? Ela acabaria tendo o prazer de ficar com o namorado dela, entendeu? Sem que Mais a ninguém grana. proibisse mais a grana. Então, olha que engraçado, né? No dia que isso aconteceu... Que engraçado. É engraçado, porque Não, mas assim... depois que a gente avalia o caso... Depois que a gente faz quantos anos? 20 avalia- anos? Não faz tudo isso, né? Não, 2002... É, quase 20. Quase 20 é mesmo. Nossa. Então, assim, cara, tô velho. naquele dia, o irmão dela foi pra um cyberclub, né, jogar Sim. à noite, enfim. E ela realmente seduziu os irmãos para fazer aquilo com ela. E é muito legal que no livro conta detalhes, assim, sórdidos do que aconteceu. Conta até dos barulhos que os irmãos ouviram os pais fazendo. Sabe o último suspiro? Suspiro da morte? Tipo, aquele... Eles... Os irmãos contam que eles ouviram esse suspiro, que ficaram desesperados, que aí sim, colocaram mais pauladas na cabeça dos dois pra poder parar com aquele barulho com amedrontador. paulada, né? Barra de ferro, né? Barra de ferro. Barra de ferro. Meu Deus, que absurdo. E só descobriram que a Suzane, que acabou premeditando e ajudando tudo isso, Porque eles entregaram, né? por conta de uma jarra, isso foi questão da perícia. Foi Olha uma que legal. jarra que encontraram do lado da cama, com pano de mesa, tal coisa que só ela sabia onde ficava na casa, nem a empregada sabia da existência daquela peça. Então, a partir da perícia, olha que importante, né, Olha esse a perícia, caso. cara. Então, eles conseguiram identificar que foi ela. A primeira pessoa que foi suspeita foi a empregada Mas da porque casa. a jarra... Ah, largaram uma jarra lá. A jarra de água, na verdade já tinha jarra de água, só que aquele pano que foi colocado sobre a mesa estava sobre o corpo também. E aquele pano específico, só ela sabia onde ficava na casa, entendeu? Entendi. A empregada não sabia nem que pano era aquele, nunca tinha tomado consciência sobre aquela isso eu não sabia. peça. Como é que a polícia chega no negócio? É muito, sabe, eles são E experts. também aí eu vou deduzir, você vai me corrigir se eu estiver errado. Mas isso também foi uma forma dela, né? Foi tipo um ato dela de carinho, vamos dizer assim, alguma coisa que ela tinha com uma coisa que era afetiva Sim. entre os pais e colocou sobre eles. Mas ela não estava no dia do crime, né? Ela estava na casa? Ela estava No na livro casa. tem você lembra? fotos. No livro tem fotos dela sentada no sofá, com as mãos sobre o ouvido. Esperando os caras matavam o pai. Então foi assim, ó. O que eles combinaram? Ela iria subir pela escada. cara, tá até nervoso, ela ia subir pela escada, ia ver se os pais estavam dormindo. Se sim, ela apagaria e acenderia a luz do corredor 2 vezes. Foi o que ela fez. Apagou, acendeu, desceu pro sofá. E os dois subiram. Eles já estavam na casa. Já estavam na casa, entraram junto com ela, enquanto o irmão estava lá jogando na internet, né? Saiu escondido. Então, assim, os irmãos ajudaram o irmão a sair escondido da casa, porque os pais não podiam saber que ele estaria Realmente, o jogando. irmão Então, ele não sabia de disso. nada. Não sabia de nada. Tanto que até hoje ele nem se manifesta sobre. Ele só achou que a irmã estava namorando o cara e o cara deixou... E o cara bonzinho ia levar ele, o chega cunhadinho aí, lá pra mano, jogar, vamos lá. entendeu? Nossa, imagina como esse menino é traumatizado. Não, ele é Gente, super demais, traumatizado, demais. né? Tem vários transtornos até hoje. Tanto que ele é bem reservado, né? Ninguém tem acesso a Imagina onde a ele mídia tá, o também em cima paradeiro. dele. A gente tá falando aqui, imagina a A mídia única toda em pessoa cima dele também. naquela casa era aquele menino, né? Então, Único som, né? agora olha o transtorno que foi pra ele, né? Então eles fizeram todo o crime, aconteceu tudo aquilo. Aí o que aconteceu? A Suzane teve o cuidado de revirar o escritório deles e jogar todos os materiais, Pra dinheiro, simular maleta, pra simular um latrocínio. Que é o roubo seguido de morte, né? Sim, pra quem não é sabe. verdade. E o que aconteceu? Pegaram uma arma do Mohamed, que era o pai dela, Sei. era esse o nome, e colocaram próximo da cama dele, pra realmente simular que ele Simular que tentou ele tentou- agir. tá, entendi. Então, olha só o cuidado que eles tiveram, né? Mas ela que montou a cena do crime? Ela que montou tudo. Olha, que doido. Teve essa frieza. Pegou o dinheiro, saíram de lá, né? Ah, eles pegaram dinheiro. Foram pro motel.
né? Ela e o Daniel. Agora, pasme. No livro conta, gente, detalhes. Pasmem, porque eles saíram do motel, a conta tinha ficado, sei lá, em R$118. E eles só tinham R$100 para poder fechar a conta. E aí, deixaram o RG lá, depois voltariam com R$18 para poder pegar o RG e ficar tudo certo. Pediram uma nota fiscal do motel. Então, assim, quem que pede nota fiscal de motel? Pra ela ter o álibi de falar que ela tava no motel com o cara. Uhum. Então, assim, nota fiscal 0001, porque quem que pede uma nota fiscal de um motel, entendeu? Eles tiveram esse cuidado. Voltaram pra casa, já com o menino, né? E aí começou a cena. Porque ela abriu a porta, viu que, logicamente, estava acesa a casa, ela que deixou acesa. Começou a encenação. Como chama o irmão dela? Ai, agora eu não lembro. Mas eu vou... Ele não ficou famoso, né? Não, é até bom que a gente não fique falando muito, porque é pra preservar também. O que aconteceu? Ela começou a encenar. Nossa, como assim? A luz tá acesa. E o menino já queria entrar, já pensou assim: os pais acordaram, vão saber que eu tava fora de casa. Entendi. Porque Ferrou. ele saiu de casa. Ele saiu de casa e deixou travesseiros na cama, meio que pra simular que ele tava lá dormindo. Então já falou: Você imagina aquelas novelas mexicanas já, né? Não acredito, olha. Olha só. E ela tomou cuidado de não deixar ele entrar. Porque, obviamente, pra ele não ver os pais. Pelo menos, olha só como ela rompe, entendeu? Ao mesmo tempo que ela tem essa parte psicótica dela, meio... Que matou os pais, ela sádica. tem esse cuidado afetivo. Por isso que ela fica no limite entre da realidade e da fantasia. Ela teve esse cuidado com ele. Pegou e falou pra ele assim: cuidado, não entra. Bizarro, parece que foi mano, um roubo. Negócio. Ela falou pro irmão: parece que aconteceu um roubo aqui em casa e o ladrão pode estar lá em casa com o papai e com a mamãe. Não entra. Aí esperaram do lado de fora, né, da casa. Ela saiu gritando que tinham matado o pai e a mãe. Exatamente. Aí aconteceu tudo aquilo. Chama a polícia. Nossa, eu não sabia. Tem uma foto dela chorando do lado do caixão do pai e da mãe. Tem. Ah, não, essas fotos eu assisti aquela série que tinha na Netflix, na Amazon Prime, mas que já cortaram, né? Que fala os peritos criminais falando do caso. Anatomia do crime e investigação criminal. E também ela fala do caso dela. Fala dela e de outros. Dela e de outros. E tem várias fotos dela, ela Tem. tipo chorando de verdade, cara. No livro tem, viu? Eu mando pra você também, Pablo. Manda. É sensacional. Sabe o que eu queria saber? O seguinte, ó. Você conheceu o cara, né, dessa série? Conheci o Christian Costa, que é o psicólogo forense que avaliou o caso. Ele trabalha lá no Secrim de São Paulo. E como eu trabalhei essa parte com relação ao meu TCC, né? Então, conversei com ele. Muito acessível. Troquei ideia no Instagram. Legal. Nossa, eu fiquei realizada, né? Tive contato com ele, com o Guido Palomba. Tipo, o pessoal que eu usei na minha bibliografia, eu tive contato. Que então, legal. nossa, riquíssimo. Realização sonho, Pessoal, realização Brenda, demais. Mas eu só me perguntando antes da Suzane. Você acha que o Estado, por exemplo, hoje ela vai em progressão de pena. Eu vou entrar num assunto delicado, que é o negócio de progressão de pena. Você acha que o Estado não tem que identificar através de laudos psicológicos que ele tem que, como falar, ter tutela dessas pessoas? Exatamente. Aí porque ela não pode ir pra progressão de pena. Como é que ela vai? Aí que entra a minha atuação como psicóloga, né? Então, assim, eu sou perita psicóloga pelo TJSP, ou seja, eu sou auxiliar do juiz para realizar perícias. Entendi. E também atuo com a parte de assistência técnica jurídica, que é diretamente com advogados, né? Então, algum advogado está precisando de um laudo de avaliação psicológica para verificar as contas daquela pessoa ou para progredir regime, enfim. Aí eles pedem o meu serviço, né? Entendi. Tanto que eu tenho até orgulho de dizer que nesses 4 meses de formada já peguei vários casos bacanas, inclusive laudos que foram para STJ, lá em Brasília. Pô, que legal. Então ministros tiveram acesso aos meus laudos e foram deferidos. legal. Então eu tenho, meus olhos até brilham de falar isso. Você tem que fazer um curso de especialização para chegar nesse ponto. Muito bem. Aí que entra o meu mentor, que é o Felipe Gomes. Um abraço, Felipe. Muito obrigada por você ter me ajudado nesse processo. Capacitações sempre, Pablo. Desde o 3º ano da faculdade eu me especializo. Tenho diversos cursos dentro da área de sexologia forense, né? Que é a área de crimes sexuais. Não, a Brenda gosta de pular do pesado mesmo. Ó, se não for pra brincar, nem vou, né? Vai mais de uma vez só. E por isso que é importante o papel do psicólogo para realmente verificar, porque assim, são vidas na sua mão, né? Sim. Então, olha só o caso do Lázaro, por exemplo. Então, eu ia ter que chegar no Lázaro também depois. Então, o Lázaro, em 2009, teve um laudo. Assim, nós como psicólogos temos que fazer trabalhos imparciais. Certo. Eu nunca vou colocar num laudo, né, a minha opinião. Jamais, jamais. Então, o papel do psicólogo é dar subsídios para que o juiz analise, né? Então, o juiz entende que, como ele não entende nada da parte psicológica, ele contrata um expert no assunto para poder subsidiá-lo. Então, no caso do Lázaro,
Inclusive, no laudo dele, o psiquiatra e o psicólogo entraram em consenso que ele já tinha um sadismo, ele tinha uma fixação na questão sexual, né? Tanto que ele já estuprou moças, inclusive vários casos. Fora que a gente nem sabe, né? Que não chegaram a registro, divulgados, né? Enfim, o que aconteceu? Ele foi para regime semiaberto, né? Mesmo o juiz tendo acesso a esse laudo... Então, eu queria saber, o juiz pode canetar e liberar ele? Pode. A decisão final é sempre dele. Né? Então, assim, eu posso dar que todos... O cara pode simular que tá bem e o juiz comprar a ideia dele. Mas peraí, cara, ele tem um laudo. Um laudo de psicólogo e psiquiatra, inclusive, que... Então, talvez o juiz devia falar assim, pô, será que eu não devo pedir um outro? Isso. Aí a gente não sabe, né? Mas existe propina aí. Mas o Lázaro, velho... Cara, mas pelo que eu vi, ele era um cara que ele era matador de aluguel, né? Ah, eu não sabia Então, descobriram dessa. agora isso. É por isso que eu falei da propina. Porque, então ele tinha grana. Então, exemplo assim, tem um cara aí que tem milionário e fala assim, ó, preciso que o cara vai lá e mate tantas pessoas. Eu vou lá e tiro esse cara da cadeia, paga alguém que aceite fazer isso e o cara sai. Essa é a realidade. Eu não sabia, descobriram agora que ele era matador de aluguel. Descobriram agora, tanto que acompanharam, né, nas mídias sociais que ele era um serial killer. Então, assim, o serial killer é totalmente diferente do perfil que o Lázaro apresentou no começo, que é um perfil de spree killer, ou seja, assassino relâmpago. O que diferencia basicamente os dois perfis? O serial killer, ele geralmente atua em só uma localização e em um episódio, né? Então, por exemplo, um assassinato em massa, vai em uma igreja, por exemplo, e mata várias pessoas. Tipo aquele cara da Nova Zelândia que atirou em todo mundo. Já o spree killer, que é o assassino relâmpago, exatamente, violento. Ele até fez uma live, né, inclusive. Ele tá fazendo uma live, tipo a gente tá fazendo agora uma live? Ele fez uma live? Ele fez uma live matando. A câmera aqui, ó. Foi? Tipo, como chama aquele? Counter-Strike? Caramba. Foi. Ele matou todo... Não, que faz uns 2 anos. Uns 2 anos, recente. Eu nem consegui ver o vídeo, cara. Recente, vários corpos em cima. Vários corpos. E se achando Call of Duty. Call of Duty, E o cara trocava o munição, uma mão só, saiu guiando o carro. Coitado. Ele saindo com o carro, ele já tinha matado, tipo, 200 pessoas na igreja. Caramba. Sim, na rua também. Aí ele viu uma mulher na rua, baixou o vidro, pau. Ô, Brenda, uma pessoa dessa... Isso é serial killer. Isso é serial killer. Essa pessoa não tem aquele traço, igual você falou da Suzane, que ele vive num mundo ali que é real e não é real? Aí que entra a questão da psicopatia, né? Então, assim... Porque o cara, né, ele tá ali, tá achando que tá num jogo, só que é gente, mano. Então, assim, tem um nome disso? Porque não é normal, cara. Ele tá achando que ele tá num mundo, num mundo ali paralelo. Louco de pedra. Mundo paralelo. Então, por exemplo, assim, nem todo psicopata é serial killer, né? Mas a grande maioria dos serial killers tem traços de psicopatia. Lembrando que na psicologia nada é definitivo, muito pelo contrário. Você não pode carimbar o cara de... E o outro perfil que eu tava falando é o spree killer, que é o assassino relâmpago. Então, geralmente, a identidade dele é conhecida e ele trabalha em várias localidades, né? Que foi o que o Lázaro fazia. Matavam ali, depois um ali, um ali. Entendi. Depois que pegaram os fazendeiros que estavam ajudando o Lázaro meio que a escapar, aí começaram a identificar que ele tava com dinheiro, né? Então, e eram os fazendeiros que ajudavam ele. Que bancavam ele pra ele matar a galera que eles queriam. Então, nessas regiões onde ele tá, é desse jeito, né? A parte realmente regional, cultural. O Brasil é muito grande, né, cara? O Estado não chega pra poder... Não tem como. Amparar todas essas pessoas. É difícil, né, cara? Aí, quando pegaram esses fazendeiros e criaram toda uma outra investigação, identificaram que realmente é um matador de aluguel. Entendi. Entendeu? Então, esse conceito de serial killer já cai por terra. Então, né? quer dizer, como que é? Spree killer. Spree killer. Legal, hein? Cara, bizarro. Uma coisa que a gente vê muito... uma coisa que eu ia te perguntar. Você acredita que hoje, exemplo assim, tem muitos filmes, muitas séries... não sei... Romantiza. Esse romantismo, né, em cima do serial killer, como que é bonito montar, preparar... Tipo colecionador de ossos, né? Vai lá e mata. Isso você acha que ensina e incentiva... Exatamente. os jovens a cometer os crimes? Porque é muito detalhado. Eu falo, pô, se o cara colocar o plástico ali, ele sabe que não deixa digital, ele vai aprendendo real mesmo?
Aí que entra no que o Pablo falou, né? A questão da romantização. Então, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os conteúdos que a gente acessa. Né? Tem muito conteúdo aí romantizado mesmo, que realmente tá lá para ensinar. E isso sim pode ser uma motivação para aquela pessoa se interessar e querer buscar mais informação sobre aquilo. Lembra aquele caso que teve recente numa escola de adolescentes que invadiram? Eu lembro, com machadinha e tal. Exatamente. Alugaram um carro do tio, eu lembro disso. Então tem uma discussão ferrenha sobre Foi lá no jogos. Paraíba, eu acho. Foi sobre jogos tipo Free Fire ou PUBG, jogos assim realmente de matança, porque eles jogavam. Então a comunidade gamer toda se manifestou. Porque muitas pessoas do senso comum mesmo, até questões midiáticas, trouxeram questões assim, deterministas. Todo mundo que joga jogo de guerra, né, vai sair matando. E não é bem assim que funciona. Eu tenho medo, eu tenho um filho pequeno, a gente tem joguinho assim de. Eu tento não dar, tento não deixar, eu tenho medo, mas eu não sei até onde. Só que até que ponto, né? Porque se você bloqueia demais, com certeza aquela criança vai buscar outros meios de ter acesso. É melhor, né? Isso. Tá, mas o que eu quis perguntar é o seguinte: a pessoa que realmente vê essas séries, esses filmes, essa preparação para cometer um crime, isso realmente ensina a pessoa a fazer coisas, obviamente que não deve, né, gente? Mas ensina, tipo, isso, a pessoa assiste aquilo ali, ela vê, ela fala, puta, vou fazer assim. Se eu fizer assim, ó, se eu for lá, igual a Suzane, eles até comentaram isso na série. A pessoa sabe, puta, se eu limpar aqui com alvejante, você acredita que essas séries educam as pessoas de forma negativa? Nesse caso, sim, Bruno. Especificando melhor dessa forma, sim. Caso do menino Henri, por exemplo. Nossa. Né? Quem? Do menino Henri. Aquela criança que, né, Puta, o Jairinho. Minha mulher se envolveu tanto com isso, cara. Tudo que vocês estão falando eu sou super por fora, eu não assisto jornal. O Henri, aquele menininho que foi assassinado pelo um deputado. Não, é vereador? É, vereador lá do Rio de Janeiro, né? Jairinho. Doutor Jairinho. O que esse cara fez? Ele é médico, né? Ele é médico. Então, assim, olha só toda a desenvoltura desse caso. O menino Henri já apareceu com várias outras agressões físicas que a babá identificava. Então, um dia um joelhinho machucado, um joelhinho ralado, ia no futebol. Então, assim, ele se aproveitava de quando ele ia pra futebol, de quando ele ia pra outra coisa de agredir, porque, caiu, é machucado porque foi no futebol, entendeu? Cara, foi no judô. Ele é padrasto do... Padrasto. Nem era filho dele? Não, é o Isabelle Nardoni invertido, nesse caso, entendeu? Não, aí olha só que caso, que assim, aconteceu dele falecer com múltiplas fraturas internas, inclusive, rompimento de baço, enfim. Tinha uma lesão grande no baço. Muito grande. Aí a mãe falou que ele caiu da cama. Foi. Entendeu? Tipo... 4 da manhã e o moleque caiu da cama e morto. E o mais estranho é que a empregada foi dispensada no outro dia, né? Ela não precisava ir lá trabalhar. E quando a perícia chegou, o local estava limpo, porque ela passou alvejante, enfim. Provavelmente foi a mãe que limpou. Ela entregou já ou não? Já, sim. Ela Os já dois entregou estão tudo. presos, sim. E olha só, saiu até foto deles na delegacia, fazendo selfie. No dia que prestaram a oitiva, né, o depoimento deles. Ela com os pés sobre o banco, assim. E ele assim, tipo... Sabe, assim, nossa, o que eu fiz? Deixa eu ver se eu entendi. Vai. Pesado. O cara, ele é médico, né, que você falou? Isso, ele é médico e vereador. E ele matou uma criança. Matou uma criança. De 5 anos. 5 anos. Ou 4, sei lá. Com mãos, né? Ele matou, sei lá, com chute ou soco. Ele matou uma criança. Esse cara, ele, obviamente, ele tem traços de psicopata ou sociopata, não sei se vai me dizer. Mas a minha dúvida, na realidade, que eu acho que é o que mais me intrigou, o que leva uma mulher a ficar com um cara desse e como que ela relevou? Porque ela se sentiu parte, ainda parte. E ajudou a encobrir ainda. O que leva? Qual que é os traços dessa pessoa? Que, convenhamos, um é o pior e o outro, não tem nem o que falar, né? Um caso desse. O que leva uma mulher... Você acha que as vantagens ela se submeteu ou ela era tão ruim quanto ele e
e ela não tinha coragem de fazer? Então, aí precisa de mais estudos, né, diretamente com o caso, para estar analisando o perfil criminal das duas pessoas. Mas em casos assim, acontece da vítima, que no caso, ela é mãe, né? Então, assim, se ele era manipulador, com certeza ele também manipulou ela e de uma forma ou outra ela foi uma vítima também daquele episódio, O né? Estado vai provar isso daí com análises... Com análises psicológicas, exatamente. Então, assim, tem inclusive a síndrome de Estocolmo, que é quando a vítima se apaixona pelo agressor. E tem toda a questão, por exemplo, financeira, né, que envolvia... Mas você acha que isso pode atenuar a pena dela, Pode, então? isso, exatamente. Entendi. E casos assim, que era muito comum, deve ter ainda no interior, sei lá, casos que o pai, vamos dizer assim, vende a filha para fazer um casamento, assim, só para fugir um pouco do assunto. Tráfico. Eu fugi do assunto. Bonita blusa. Bonita mesmo. Obrigado. Aí eu vou falar. Tá na hora de falar? Fala. Vou falar dos patrocinadores. A gente é muito importante pra gente dar um tempo desse assunto meio Adoro. E eu queria falar dos patrocinadores, são importantes pra gente. Você que, ó, eu vou acabar com o Vitinho agora. Você que é empresário em Avaré, o Bruno queria falar outra coisa, mas você não queria falar. Eu corto muita coisa. Pode falar. Não, você vai falar. Você que acompanha a gente, eu vou falar então. Você que acompanha a gente, gosta do podcast, acha legal a iniciativa, dá uma força pra gente obter números que são muito importantes pra gente. Então, se você puder, fala, Bruno, como que deve fazer? A gente está tendo muito alcance, sim. A gente quer expandir nosso material. Então, a gente quer que você que está assistindo até agora a gente ou está ouvindo, envie, né? É um desafio, né, gente? É uma brincadeira, mas que você acha que vai agregar compartilhando esse conteúdo com outra pessoa. Então, a gente quer, de início, que você envie no mínimo 3 pessoas que você tem bem próximo do seu círculo de amizade e compartilhe com ela ou o áudio que você está ouvindo no Spotify, esse programa, ou o vídeo do YouTube. Lembrando que no Instagram, gente, a gente só posta os cortes, os programas na íntegra, então, são YouTube, sempre, né? No YouTube e no Spotify. E agora o Pablo vai vir com o merchan. Eu vou falar com o merchan, ó. Eu vou fazer um desafio pro Vitinho. Você que é empresário em Avaré, a gente trouxe a Brena, ela é de Avaré. Mas eu acho que isso é um assunto nacional. Mas você, empresário de Avaré, que quer levar sua marca para fixar ela na região, ó, Vitinho, faz um quadrado aqui, ó. Bota a minha clínica como coisa aqui, anuncia aqui, ó. Não, gente, é importante pra gente. Esse projeto, ele tem como apoiador a Tronco Avaré. Ele tem o Bruno Loureiro, o fotógrafo aqui de Avaré. Eu, que sou o Pablo, junto com a minha mulher, que a gente tem a clínica especializada Araújo Novaes. Por trás das câmeras, o Vitinho, com a Anel Soluções Digitais. Churras de Segunda. O Seu Zeca, que é o local que nós estamos. Falei de todo mundo? Então é isso, galera. Lembrando que todos os nossos apoiadores estão com a gente desde o início. Desde o início. Mesmo quando a gente não tinha nenhuma visualização. Então a gente só tem a agradecer a todo mundo, ao Vitinho, ao Pablo. Sim. Ao Bruno, ao Gael. Ao Pedrinho. Então é um projeto que está crescendo e vocês podem crescer com a gente. Lembrando que é um projeto local. Mas que tem grandes pretensões. Grandes pretensões. A gente não conta ainda muito, mas a gente vai crescer e é uma grande oportunidade do negócio de vocês pegar essa crescente ainda enquanto, né, tá viável, né? Sim, exatamente. Enquanto a gente tá barato. Tô brincando. E se você tiver interesse, entre em contato pelo direct do Instagram. Você vai falar direto ou com o Bruno, ou com o Gael, ou comigo. E aí a gente pode sentar e conversar. Vamos voltar pro papo. Show de bola. Viu, uma coisa que a gente queria que você contasse um pouquinho pra gente. Como é que foi, né? Você falou que você tomou uma decisão na sua vida. Você mudou, né? Se você ia fazer biomedicina e decidiu fazer psicologia. Como é que foi pra você essa transição? Porque hoje, né? Hoje é muito evidente que você faz o que você ama. Mas como é que foi? Foi fácil? Porque, hoje tá muito nítido. Você falou que sempre passou em primeiro nos concursos. Você está sendo muito reconhecida regionalmente já. Como é que foi isso para você?
a escolha? Sua família apoiou, não apoiou? Como é que foi o curso? Conta um pouquinho do seu lado pessoal pra gente. Ótimo. Sempre tive apoio dos meus pais, principalmente. Então, assim, minha mãe é professora, meu pai é administrador. Minha também é professora. Né? Então, assim, eu sempre fui muito... Não é cobrada, no bom sentido, Sim. né? Sempre esperavam de mim o melhor. Então, desde muito pequena, eu sempre fui adepta a dar o meu melhor. Tanto que o Bruno sabe, né? Eu fiz um ensaio recente com o Bruno. E voltando um pouco para esse lado pessoal, que é um pouco delicado. Mas, assim, durante a minha infância, eu estudei a vida toda numa escola bem renomada na minha cidade, que eu sou de Itapeva, na verdade. Né? Legal. Então, assim, estudei no SESI, né? Lá em Itapeva. 7º, 8º ano, né? Sofri diversos episódios de bullying, né? Então, assim... E muito antes, eu era muito meninão, sabe, Pablo? Então, assim, ao invés de brincar com as meninas no intervalo, eu queria ficar correndo, jogando futebol, né? Sim. Eu sou, né, fazia judô, fiz 10 anos de judô, sou campeã paulista, enfim. Que legal. Esse meu lado... Né, até falo que a minha criança interior masculina sempre foi muito aflorada. Eu sempre fui muito criticada por isso, né? Então, a minha aparência, quando eu era pequenininha, não era uma das melhores, confesso. Eu era gordinha. Mas as meninas que faziam bullying com você? Os meninos e as meninas. Os meninos, né? Também? Então, assim, eu sempre era a primeira da sala, que respondia a professora, que fazia a tarefa que tinha que ser feita na data, sabe? A inteligente, a nerdinha da sala. E eu sempre era muito rechaçada por isso, sabe? Então, assim, quando a gente fala que a criança não tem questão de sadismo, acho que tem, entendeu? Naquela idade, já tinham crianças de bullying, sabe? Disso, né? Entendeu? Então, cresci com diversos traumas na questão, assim, de aparência física, sim, de autoestima. E quando eu fiz ensaio com o Bruno, a gente trabalhou bastante essa questão, né? Dessa quebra de padrões, né? Então, assim, eu utilizei o conhecimento como a minha maior arma. Né? Entendi. Então, assim, eu sempre fui muito Você de buscou estudar. Uma saída, né? Sempre, sempre. Então, assim, se a gente for voltar um pouco para trás, sou técnica em informática, né? Então, eu estudei na ETEC. Uma gente assim, ó, bem bonito. Então, eu estudei na ETEC de Itapeva por 3 anos, sempre envolvida com causas sociais. Era presidente do Grêmio, então eu sempre fui assim, né? De estar na frente. Puta, eu também gostava de um Grêmio que era... nossa, adoro. Presidente do Grêmio, organizar gincana, adorava essas coisas também. Ela tá falando do Grêmio, mas não do Grêmio de festas, não, tá? Né? Do Grêmio estudantil, que fazia ações sociais, ações de filantropia, recursos, né? Enfim. E sempre fui de igreja também, né? Legal. Então, eu dou palestra desde os 10 anos de idade. Então, pra quem não sabe, sou palestrante também, tá? Mais de 30 palestras no currículo também. Legal. Então, dava palestra na igreja, fazia leitura na igreja. Eu acho fundamental a religiosidade. Eu não a gente falar de uma igreja específica, mas acho fundamental. E você acha que esse bullying te fez mais cascuda, assim? Você te deixou mais forte ou você ficou mais frágil? Quando eu entrei no judô, Pablo, foi assim minha maior arma, né? Então, quando eu comecei a trazer medalhas pra escola, né? Mostrava tudo que eu conseguia fazer. Pronto. Escola, né? Não, é a queridinha da escola, né? Até ontem os caras zoavam, agora E as diretoras, né, falavam assim: Brena, você não tem jeito. Minha mãe ia pra escola uma vez por semana porque eu só dava trabalho, sabe? Eu era aquela que fazia certinho, né, as tarefas e tal, mas eu aprontava também. O que uma criança tem que aprontar, entendeu? Sim. Então, eu era chamada porque eu só andava com os meninos, porque eu, né, enfim, briguei no intervalo. Meu senso de justiça, Pablo. Meu senso de justiça sempre foi muito aflorado. Sim. E não sei se eu devo entrar nessa história. Devo, Bruno? Deve, Eu vou entrar porque, né, já que estamos aqui... Bom, aí o negócio, pelo jeito, assim, vai sobrar pra você, vai. O Bruno já sabe. Quem me conhece muito próximo sabe. Não iria tornar isso público. Porém, eu acho que cabe agora, até porque foi algo que aconteceu comigo, que poderia acontecer com qualquer outra pessoa. Tô curioso, vai. Eu recebi a visitinha da Polícia Federal na minha casa. Sério? Sério. Né? Então, assim... Eu já ia falar, não vou nem fazer brincadeira. Não vou nem falar que era o japonês da federal. Não, era japonês da federal. Então, assim... Porque já que a gente entrou nessa questão de senso de justiça, né? Então isso justifica a minha entrada nesse assunto agora. Porque é bem delicado falar, Pablo.
as pessoas, elas têm um senso de julgamento muito crítico, né? Então, assim, quem vê esse corte agora, né, vai falar, nossa, corte, como assim? faz o corte já. Pronto, né? Nossa, a psicóloga lá, não sei o que, é criminal. Recebeu visita da Polícia Federal. Vai, ó, escreve aí. Entendeu? Então, eu sempre tomo muito cuidado quando eu falo desse assunto, porque é algo bem sério mesmo, né? Então, assim, 9 anos atrás, foi em 2012, eu tinha 14 anos na época. Estava no Facebook e apareceu uma publicação de uma bebezinha sendo estuprada. Credo, né? Uma bebê de 2 meses, né? Então, com 14 anos, eu sempre tive muita noção de justiça. Então, aquilo não poderia estar no Facebook de forma alguma, e você sabe? Foi pro palco Facebook. Eu fui pro palco Facebook. Né? Mark Zuckerberg que se vê com Brenda e Yuri aqui de Avaré. Exatamente. O que eu fiz? Eu compartilhei aquela foto com um texto gigantesco. Destruindo que aquela foto não poderia estar lá, que aquilo era inadmissível. 14 anos, imagina. Mano. O que aconteceu? No mesmo instante, aquela foto, ela ficou tipo 14 segundos no ar. E eu vi. Então, assim, nossa, né? Que coincidência. Eles tiraram... Na hora o Facebook tirou, mas eu tive acesso. Foi muito rápido. Você printou tela. No mesmo instante, a minha conta foi bloqueada. Você tá brincando. E o meu caso foi pra Interpol. No mesmo instante, né? Então, assim, o que aconteceu? Perdi minha conta com 14 anos, não sabia o que estava acontecendo. 5 anos depois. Então, 2017. Aí, beleza, morreu nisso. Morreu nisso, não deu em nada. Pronto, tá. Aí, em 2017, eu tava pra completar 18 anos, né? Então, imagina, né? Já ia perder o réu primário aí se tivesse alguma coisa, né? Então, assim, o que aconteceu? A Polícia Federal bateu na porta da minha casa, isso lá em Itapeva, uma quinta-feira, 5h30 da manhã, logo após o feriado de 15 de novembro. E daí, né? Porque chamaram meu pai, por conta da linha da internet, tá no nome dele, o IP, as configurações, enfim, né? Meus pais, que também sempre foram super justos. Eles sabiam disso? Não sabiam. Ah, não sabiam? Não sabiam. Tá. E... Eu tenho medo quando o correio chega em casa, imagina. Não, imagina, porque chegaram 4 agentes federais, armados com fuzis, com distintivo, com um mandado de busca e apreensão, né? De conteúdo... No computador. De conteúdo de pornografia infantil e juvenil. Até te mostro, porque eu até ando com esse mandado no celular, porque quando eu conto ninguém acredita. Minha vida dá um livro, tá, Pablo? Pra você ter uma noção. Já começa a escrever já, cara. Tá ganhando grana esse negócio de livro. E foi muito bacana, né? Porque quando eles foram em casa, obviamente eu era alvo de busca. E como diz o interior, né, lá em Itapeva, como até explicar que focinho de porco não é tomada, né? Então foi bem tenso. Tava fazendo pornografia infantil na internet. Foi bem tenso. Eu trabalho desde os 16 anos de idade. E na época eu trabalhava numa escola, né, num projeto social com crianças. Então, quando eles foram em casa, eles pediram para ter acesso a todos os computadores da casa, né, enfim. Senti no filme, né? Todos os policiais lá, colocaram o pendrive nos computadores, tiraram aparece tudo. O símbolo da Federal, linha de código, sabe? Tipo Matrix, assim. O cara pega tudo. Tudo pra ver se tem algum conteúdo desse tipo, né? Ah, entendi. Obviamente, não tinha nada, né? Só que pensa comigo, as buscas começaram às 6 horas da manhã. Quer dizer... Ficou nesse clima tenso até umas 8h30, 9 horas, né? Ah, tá de boa, você não tem nada, vambora. Mano. Só que assim, né? Pensa, meu pai e minha mãe que atenderam ele. Nossa. E eles não podiam contar o que aconteceu até eu ir pra sala, né? Até eu acordar, enfim. Minha mãe quase desmaiou, meu pai, né? Brenda do céu, será que é tráfico humano? Será que é tráfico de drogas? Enfim, não é uma coisa né? Caraca. Que isso aconteça. E eu acordei, né? E quando eu vi o mandado de busca e apreensão e a foto, ele olhou pra mim e falou, Brenda, tá recordada disso aqui? Eu falei, eu tô. Aí, quando eu olhei pra minha mãe tava bege, rosa, falou, Brenda, o que você aprontou? Daí eu, né, a partir de então, super tranquila. Super tranquila. Depois você viu a foto e falou, pronto. Eu falei, Brenda, você tá com medo? Você teve medo? Não. Eu falei, não. Quem não deve, não teme. Lógico. Até fiquei feliz por ter tido essa oportunidade de recebê-los em casa. Aproveitei pra perguntar tudo que eu tinha interesse sobre esse universo, né? Então, agentes extremamente inteligentes. Tinha perito do ITA, né? Então, assim, Caramba. crânios. Conforme as buscas foram ocorrendo, até eles mesmos começaram a assim... Nada a ver, né? Começaram a fazer graça, sabe? Um deles falou assim, ai, dona Brenda,
a gente tava lá investigando a Lava Jato, né? Mas passou aqui na sua casa antes. Então eles começaram a tipo, né, brincar com a situação. E eles disseram que quando tem alguma coisa, né? Quando tem culpa no cartório, eles na hora eles conseguem ver. Porque as pessoas pulam a janela, né? Pegam um pendrive da descarga. Sabe, eu vou te contar uma história, já que você tocou nesse assunto. É só um parênteses, eu faço vários, já falei. Quando eu tava na faculdade, teve um caso dentro da faculdade que um cara acessou. Ele era doutorando, se eu não me engano. E ele acessou... Eu não sei se ele enviou fotos de pornografia infantil ou o que ele fez do computador da faculdade. De um IP de um computador do acho que era o orientador dele. Baixou polícia, tem até baixou polícia dentro da faculdade. A Record fez uma consulta com esse cara, com esse dentista, filmando, sabe, escondido. Nossa, que bizarro. Escondeu o rosto dele. Eu acho que por fim provaram que não era nada, era... Eu não sei qual foi o desfecho do caso, mas o cara sumiu. E aí, o que deu do seu caso, no final das contas? Você foi presa? Você foi pra delegacia? Não, jamais. Ficou lá, Jamais. Só que eu precisava prestar esclarecimento na delegacia, né? Então a sede mais próxima de casa, né? A sede da Polícia Federal é em Sorocaba, que dava aproximadamente 2h30, 3 horas da minha casa, né? Então assim, meu pai tinha uma viagem, né, importante a trabalho naquele dia, teve que, né, tirar tudo, enfim. E como meu pai tinha uma moto grande na época, a gente falou, vamos de moto que é mais rápido. Me liberaram de casa umas 9h30 da manhã. Eu tinha que chegar até 10h30. Tinha que estar lá. Nossa. Tinha que estar lá. Então não tinha como, né? Então assim, a gente foi correndo. Chegamos lá. Foi a cena mais constrangedora da minha vida. Por quê? O delegado ainda não tinha recebido o processo, então ele não sabia do que se tratava. Então, é super éticos, né? Então, a Polícia Federal é extremamente ética. São assim, um parênteses agora. Fiz um curso de avaliação psicológica para porte e posse de arma de fogo. E nesse curso, a professora, ela fez um estudo comparando policiais militares com federais. Enquanto os militares, no final de semana, dão tiro, né, brincam de coisas agressivas, os federais fazem yoga, eles fazem outras atividades meio que para canalizar um pouco. É outro perfil psicológico. Voltando. O delegado falou para mim assim... Dona Brenda, ainda não recebi seu processo. Eu só sei que é sobre pedofilia e estupro infantil. A senhora trabalha aonde? E eu falei, trabalho numa escola. 18 anos você tinha? 17 anos. 17. Nesse momento, as escrivas que estavam na sala me olharam de cima a baixo. Então, assim, foi bem constrangedor. Depois que eu entrei na sala, prestei meu depoimento, o processo foi arquivado, né? Porque não tinha nada. Que comprovasse que eu estava envolvida naquele caso. 2017. Um mês atrás, Pablo, agora, eu recebi uma ligação da Polícia Civil de Itapeva, né? Pedindo para que eu fosse lá prestar esclarecimentos sobre um caso onde eu fui citada. Aí já passou tudo pela minha cabeça. Putz, foi algum cliente que eu atendo, algum sentenciado. Já achei que fosse algo nesse sentido, que tivesse, sei lá, falado alguma coisa, enfim. Algum laudo que eu fiz, né? Que ficou algo meio aberto. Você achou que era da parte profissional? Achei que era algo da parte profissional, né? E não queriam falar sobre o que se tratava, tanto que até o delegado aqui tentou fazer uma ponte para tentar trazer o processo para cá, para eu ser ouvida aqui, sem sucesso. Eles mandaram a equipe de Itapeva para me ouvir aqui. E era sobre esse processo. Na delegacia aqui, na DIG. E era sobre esse processo. Então, assim, a civil não tinha nem noção de que a federal foi em casa. E eles nem sabiam que tinha sido arquivado o caso. Não sabiam. Então, assim, o processo foi desmembrado, né? Entendi. Então, uma parte foi pra civil e outra foi pra federal. E a parte que caiu na civil, né? O investigador chegou todo profissional, assim, achando que era a primeira vez que ele ia falar comigo em 9 anos, né? Porque, isso aconteceu em 2012, né? Agora eu já tô formada. Inclusive... Já falei há 5 anos atrás. Inclusive, Bru, a gente volta na minha área pessoal, que isso motivou ainda mais, sabe? De eu querer buscar, sabe, estudar mais sobre isso para proteger mais as vítimas, né? Porque quando eu trabalho com o agressor, quando eu traço um modus operandi, um profiling criminal, né, que é um perfilamento criminal de agressores do tipo, eu tô protegendo as vítimas, entendeu? É uma consequência positiva do meu serviço.
né? Tanto que quando eu contei pro investigador dessa vez, né? Também foi arquivado, enfim. Na minha própria declaração, ele contou que a minha maior motivação foi esse episódio. Que massa. Tanto que eu sou apaixonada pelo que eu faço hoje por conta disso. Então é engraçado como as coisas têm que acontecer da forma que, Então, né? então você fica mais cascuda sempre, quando dá treta. Sempre. Né? Nossa, Então, assim, eu tenho, digamos que eu tenho, sim, uma alta tolerância à frustração, né? Ou seja, eu tolero mais frustrações, sou persistente. Então, assim, quando eu quero uma coisa, eu vou até o final. E uma alta autoestima. Agora sim. E te criou isso. Agora a gente sim. tá chegando na parte final já do programa. E eu achei bem legal que a gente conversou bastante sobre o lado do seu trabalho. A gente falou bastante sobre muitos temas polêmicos até, né? Não esperava que você ia falar, né, sobre... Cara, eu nem imaginava isso. Você já conhece a Brenda mais do que eu, eu nem as pessoas imaginava. vão interpretar. eu sabia até porque legal. Quando a Brenda, a gente conversou sobre fazer a sessão dela, ela, nas redes sociais na época, ela divulgava só mais a parte que não é a parte forense do trabalho dela. Clínica. E o meu trabalho hoje, quando eu vou fazer uma sessão fotográfica, não limita só fazer uma foto. Então eu tenho que entender o porquê que a pessoa quer a foto, qual que é o objetivo. Mas além disso, eu tento tirar um pouco mais da essência da pessoa e trazer isso para a foto. Às vezes a pessoa está um pouco perdida em alguns momentos dela da vida. Às vezes é um termo de relacionamento, muito problema de autoestima. Eu vejo que as mulheres estão passando por isso hoje. Então na conversa eu vou pegando e eu vou abrindo a mente da pessoa, falando, o que você acha? Porque a gente tem que daí trazer o lado positivo para a pessoa, para ela se ver bonita, mudar a autoestima dela. E quando a gente conversou com a Brenda, que ela me contou essa história dela, entre outras coisas da vida dela, ela não tinha muita certeza do divulgar esse trabalho dela forense, que na época nem eu sabia. Então eu falei pra ela, você é a única na região. Eu acho também, cara. Então a gente, quando foi fazer a sessão, eu falei, vamos focar e você conseguir abordar isso, porque é o que eu senti nela naquele momento, que era a paixão dela. E você vê que o que ela falando, ela é apaixonada por então, quando a gente foi fazer a sessão de fotos, foi o que a gente buscou, a gente trazer esse lado dela, tanto pessoal quanto profissional, forense, criminal, para ela trabalhar agora no perfil dela, que ela em breve vai começar a divulgar mais isso, coisa que ela não tinha confiança. Sim. Então foi por isso que ela me contou dessa história. Hoje, o podcast, a gente abrange muitas pessoas. Hoje, pode ter uma pessoa que está, né, em dúvida sobre a profissão. Qual que é a mensagem assim, que você daria para essas pessoas que estão em dúvida no que ela quer? Às vezes é uma pessoa que quer fazer um curso, trabalhar algo que não tem o apoio dos pais, igual você teve. O que você poderia falar para essas pessoas, para essas mulheres que estão te ouvindo? A gente entra bastante agora no campo do propósito de vida, né? Então, assim, se vocês têm dentro de vocês aquele sentimento que arde, sabe? Então, sabe quando você, por exemplo, tá apaixonada por alguém, né? Aquele sentimento que arde. Então, pensa assim, se você escolher fazer uma faculdade ou não, ou escolher vender um produto, aquele sentimento vai acontecer, né? Você vai estar conhecendo, se apaixonando por aquilo, por aquela área, seja ela qual for. E quando você conhece, né? Quando você namora aquela área, então você precisa especialização, né? Então você precisa sempre buscar conteúdos de valor naquela área, né? Assim, quando a gente fala nesse conteúdo, tem a parte da motivação, né? Nem sempre a motivação vai estar ali presente, né? A motivação é o quê? Aquele motivo de agir, né? Motivação. Quando a motivação não estiver lá, a gente tem que recorrer para a disciplina e para a constância, né? Então eu trabalho bastante isso com os meus pacientes da MG, né? Da MG Training, por exemplo. Questão de emagrecimento, compulsão alimentar, enfim. Depois disso, você tem certeza de que tá no caminho certo quando aquilo arde. Quando você realmente fala e as pessoas falam pra você, te dão feedback. Pô, quando você fala sobre isso, seu olho brilha. Eu percebo que você fala com paixão, com propriedade. Aí que entra a questão do autoconhecimento, né? Então, sempre buscar
Autoconhecimento vai muito além do, ai, quem sou eu? Sim. Muito pelo contrário. É o que você gosta de fazer, o que você se vê fazendo. Como você reage às Como situações. você reage, inteligência emocional. Quais são seus planos há 1, 3, 5, 10 anos, enfim. Trabalhar diretamente esse autoconhecimento. Ainda mais mulheres, né, Bruno? Porque, assim, as mulheres agora que estão ganhando seu espaço dentro do universo do trabalho, né, enfim. Então, uma coisa eu digo, o conhecimento é libertador. Né? Eu aprendi essa frase no Instituto Neymar Júnior, que eu também fiz um trabalho muito bacana lá ano passado. Ano passado não, no 4º ano de faculdade fiz um trabalho muito bacana lá. E o conhecimento liberta, né? Então, assim, é um casamento pro resto da vida, Sim. né? Então, você não vai ter divórcio, não vai ter separação, né? Então, sempre invista no melhor que você tem, que é o seu conhecimento, a sua inteligência, seu autocuidado, auto-perdão principalmente. Porque muitas pessoas que estão aí começando, batendo na cabeça, se martirizam demais, né? Se cobram, se comparam com outras pessoas. Cada um tem seu processo, né? Eu faço consultoria de marketing hoje e a minha consultora sempre fala, Brenda, o que importa não é a velocidade, é a direção, né? Então, se você tá indo a 80 por hora, mas tá no caminho certo, continue 80 por hora, sabe? Vai ter que parar no pedágio, vai ter que parar no posto para abastecer, para encher um pneu, enfim. Não adianta querer a 120, mas ir parar em outro lugar, né? Sim. E quando a gente tem certeza do que quer pra vida, aquilo arde, sabe? É um sentimento realmente de... assim, que te impulsiona pra frente. Eu acho que... Então é autoconhecimento. Autoconhecimento é fundamental, é a chave do sucesso. Você falou muito de autoconhecimento. Hoje, eu vejo assim, que eu atendo tanto pessoas, meninas que vão fazer 15 anos, e com pessoas um pouco que têm uma certa idade, que estão em transições de profissão, que nem a gente comentou. Você falou muito em autoconhecimento. Como é que uma pessoa que está, vamos dizer assim, confusa, agora vamos falar das mulheres, uma mulher, uma moça, uma adolescente que está confusa, que não se sente bonita ou não sabe o que vai fazer da vida, tem essa pressão de escolher uma profissão. Você fala em autoconhecimento. Como que ela vai buscar esse autoconhecimento? Aonde que ela vai buscar esse autoconhecimento? Ótimo. Vou fazer o merchan. Vai. Eu criei um e-book gratuito para mulheres voltados para como praticar o autoconhecimento e autocuidado de forma prática mesmo. Então, lá eu trago diversas técnicas práticas, né, de como buscar, de como trabalhar isso, algumas dicas realmente que são pro resto da vida. Então, a gente trabalha a questão mindfulness, por exemplo, que é a atenção plena naquilo que você está fazendo, né, que é você... Nassim Taleb? É você tomar um banho demorado, você sentir o que você gosta, né? Então, assim, esse e-book é super prático. Ele tem várias tarefas que mulher, ajudam. Então, entra no Instagram da Brenda. Isso, tá lá na bio, é gratuito, tá? Tem várias atividades também bem legais de fazer. Atividades de autoconhecimento mesmo, sabe? Pra você se conectar com você mesmo. Legal. Quais são os seus valores inegociáveis, né? Aquilo que você jamais deixa que ninguém invada. Que legal. E que você poderia falar para essas pessoas? As pessoas vão lá, vão clicar, vão baixar seu e-book. Mas o que você poderia falar? Pô, a pessoa tá te ouvindo. Às vezes tá até aqui, até agora, um insight que você passa para ela. E isso vai transformar a vida dela. O que você poderia passar para essa pessoa? Falar, puta, isso vai agregar para essas pessoas, para essas mulheres, para essas jovens, para esses jovens. Qual que é essa mensagem que você poderia passar para elas? A pessoa mais importante da sua vida é você, né? Então, assim, vamos pensar comigo. Isso é confortante, mas também dá um pouco de medo. Quando a gente vai numa festa, por exemplo, e a gente conta pra alguém, aquela festa foi legal, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você não consegue transmitir exatamente o que você sentiu naquele momento, né? Então, isso é pro resto da vida. Então, desde o dia que você deu o primeiro suspiro até o último, é você que vai ser sua maior companheira pro resto da sua vida mesmo. Então, começa a perceber. Será que eu tô disponibilizando o meu tempo, né, para as pessoas que realmente merecem, para as pessoas que dão o mesmo tempo em contrapartida, né? Então, assim, precisa ter a autovalorização, isso é fundamental. Muitas mulheres hoje em dia estão cada vez mais tristes por conta de que estão sobrevivendo em situações que não admitiriam, mas por medo,
né? Então, assim, quando a gente cria esse empoderamento, né? Essas ferramentas práticas que dão para a mulher as visões de que ela é a pessoa mais importante da vida dela, então, segue firme, sabe? Medo trava, o medo né? trava. Tem aquele medo que é para sobrevivência, né? Aquele medo que, nossa, eu posso ir até aqui eu posso passar mal. Mas aquele medo que trava é o pior dos medos. O Bruno me ajudou a destravar o medo, assim como diversas outras pessoas. Os clientes, que eu já tive laudos favoráveis, por exemplo, laudos deferidos. Minha consultora de marketing, meus pacientes mesmos, eles não sabem, mas quanto de medo eles conseguiram destravar, entendeu? Se for ver, Pablo, eu tô formada há 4 meses, né? Massa. Peguei a minha carteirinha há 4 meses e eu sou eternamente grata pelas oportunidades que estão surgindo. E agora que eu decidi realmente dar esse pontapé de seguir realmente nessa área de perícia, ciência técnica, assim, trava, Brenda, mas ó... cara, eu vejo você com um sucesso muito promissor aí pela frente. Você tem 4 meses de formado, uma puta bagagem, conhecimento. Eu não tenho dúvida que você vai ser um sucesso aí, já consegue atingir esses laudos que já foram até para Brasília e tal. Quem tiver nas suas palavras, né? Não nas suas mãos. Eu que atuo com as mãos, a Brenda atua com palavras. Vai estar bem coberto, eu tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Parabéns, viu? Obrigada, Foi muito Pablo. legal. Obrigada. Muito legal mesmo. Galera, a gente está finalizando aqui então o podcast com a Brenda, Yuri. Foi um prazer receber você. Obrigado por ter... Valeu, galera. Desculpa se eu cometi algum erro. Imagina, se eu invadi você foi ótimo. espaço. Eu falo demais. Mas tá certo, tá valendo. Foi muito legal. Para você que nos assistiu até agora, ou está nos ouvindo pelo Spotify, ficou o convite, né? Para se inscrever no nosso canal. Dá para seguir a gente no Spotify também, não só no YouTube. Aqui vai aparecer o nosso @ DreamPDC, que é a nossa página no Instagram. Dream Podcast no Spotify, no YouTube. Fala o seu @ aí. O meu Pablo. é @Dr. Pablo Araújo. Para quem quiser conhecer um pouco do trabalho do E da Dr. minha Pablo. clínica, nós estamos mudando agora. A gente está criando um novo Instagram. A gente está mudando o layout da clínica Excelente agora. merchan, ele não lembra o @ dele. É @Odonto CEAM, mas a gente está mudando agora para @Araújo Novaes Odontologia. Odonto. Araújo Novaes Odonto, que é novo. Nem foi criado ainda, foi criado. Ontem está sendo... Sigam o Dr. Pablo. Fala o seu @. @PsicoBrendaYuri. É lá onde que a pessoa vai encontrar o e-book, né? O e-book. Para quem quiser conhecer meu trabalho, que a Brenda elogiou aqui, não foi combinado. O Bruno Loureiro, lá eu posto meus trabalhos, também posto aqui os bastidores do podcast, para quem ficar um pouco curioso para ver como que a gente monta a nossa estrutura. E muito obrigado para todo mundo que está acompanhando, os números estão crescendo, a gente está muito feliz. O Pablo falou muito dos patrocínios, foi muito nítido isso hoje. Eu vim para falar de patrocínio. Tô brincando. Para vocês que quiserem investir no projeto, entre em contato com a gente vai ficar muito feliz em trabalhar com outras pessoas também. Então é isso, gente, muito obrigado. Se inscreva no nosso canal, deixa o like aí e tchau, obrigado. Valeu, galera, um abraço. Gente, tchau. Nós, mano. Valeu,